Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a leveza de ser, quem se é. Falar um pouco sobre essa possibilidade de ser como nós somos, sobre viver em harmonia. E vamos falar sobre felicidade. E eu vou apresentar aqui alguns trabalhos para vocês. Se esse assunto te interessa, eu já peço para você dar o seu like aqui, dar o seu joinha, compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você achar pertinente. Considere, claro, se inscrever no canal, mas isso se for pertinente para você. Hoje, felicidade é um assunto que é largamente discutido e estudado. Inclusive, é um tema muito famoso, uma das maiores escolas do mundo. A Harvard dedica uma cadeira inteira sobre esse tema. Há muitos anos de dedicação com vários profissionais estudando o assunto de várias áreas distintas. Inclusive, tem o livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não vou me ater tanto a esses conceitos gerais e a esse trabalho, esse livro especificamente, mas eu quero citar aqui uma pessoa especial, o Dr. Tal Ben-Shahar, um doutor em filosofia e psicologia por Harvard, que estuda esse assunto há mais de 30 anos, foi o pioneiro dentro dessa área de atuação. Ele foi justamente percebendo e moldando o trabalho dele quando ele começou a compreender que a base de estudo deveriam ser aí não os fatores que levam o indivíduo a esse estado de felicidade, mas sim os fatores e comportamentos que fazem com que isso não aconteça. Porque a percepção é de que esse seria o movimento nosso natural. E olha só que coisa curiosa. O ser humano é o único nesse planeta, é o único animal nesse planeta que tenta ter uma vida em harmonia, busca entender e entender-se para ter uma vida em harmonia. Qualquer animal nesse planeta simplesmente tem, simplesmente vive em harmonia com o seu meio. De uma forma geral, ele foi descobrindo a dificuldade que nós temos por vários motivos no nosso dia a dia, que nos levam a não estarmos presentes no momento, né? Ocupando de fato a atenção plena naquilo que nós fazemos. E por isso hoje esse jeito Harvard de ser feliz estuda diversos pilares para esse momento ou esse efeito que a gente chama de felicidade, né? Um deles, mindfulness, a meditação, né, como a gente compreende, que é um exercício que nos leva a estar mais atentos ao momento presente. A gente pode falar mais sobre isso à frente. Mas aqui no Brasil, um estudo muito interessante de 2007, de Rodrigues Pereira, faz uma revisão de literatura, né, geral. É um trabalho mais antigo, mas faz uma revisão grande, onde se percebe ali estudos sobre a felicidade, as testagens já feitas. E já uma coisa interessante que a maior parte dos estudos em psicologia são totalmente voltados para a tristeza, depressão, sofrimento, né, de uma forma geral, a maior parte, e poucos realmente voltados para compreender felicidade e o que nos leva a estar nesse estado, né, de percepção de uma vida mais harmônica. E aqui uma coisa interessante, de todos os estudos que eles varreram, né, que eles filtraram, de vários elementos estudados, dois apareceram constantemente nos trabalhos, que seriam ali essenciais para isso que a gente compreende como felicidade. O primeiro seria a satisfação nas atividades cotidianas, e o segundo, a percepção de controle sobre a própria vida. Esses dois elementos são essenciais para uma vida feliz. Então, note, satisfação das atividades cotidianas depende de você se perceber naquilo que você está fazendo. A sua ação no mundo ser uma expressão de quem você é. Não é? No entanto, hoje em dia, nós temos uma tendência cultural, de uma forma geral, nas sociedades, ao sufocamento da arte, expressões artísticas de uma forma geral, e o que a gente chama de alienação pelo trabalho, que é trabalhos mecânicos, repetitivos, e que muitas das vezes você não tem controle sobre as ações, você precisa apenas repetir o processo. Já assistiu aquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, onde ele aperta um monte de parafuso, né? Aperta porcas numa fábrica? É basicamente aquilo ali. Se você pegar aquela cena, se você é um pouquinho mais ou jovem há mais tempo, você deve se lembrar dessa cena e deve entender o que eu estou falando. Enquanto a gente simplesmente não se percebe no que está fazendo e às vezes no nosso dia a dia entramos no processo de começar na segunda-feira rezando para chegar à sexta. Você já viu alguém vivendo esse processo?
Todo mundo tem que pagar as contas, existe uma questão de sobrevivência, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é importante que, se você faz a atividade que você faz hoje em dia profissional, por uma questão meramente financeira, é importante que você também possa buscar outras atividades para se expressar, para se perceber naquilo que você faz. Isso nos auxilia a ter uma vida mais harmônica, uma vida mais leve. E para quem pode se dedicar totalmente a uma atividade que esteja completamente presente, tanto melhor. Você consegue tirar aí 100% do seu potencial. Então você precisa validar isso, não é? Qual é o tipo de profissão que você está exercendo? Qual é o tipo de relacionamento de amizades que você tem? Relacionamento amoroso? Qual é a convivência, as convivências que você tem, as atividades que você exerce no dia a dia? Você está onde você gostaria de estar? Você, ou pelo menos está no caminho, não é? As influências, as amizades, os elos que você possui são com as pessoas que você gostaria? E aí nós vamos para o segundo elemento, que é percepção de controle sobre a própria vida. Note que não é ter controle sobre a própria vida. Imagine, você não tem como definir se você vai morrer hoje ou amanhã. Rigorosamente, nós não temos esse tanto de controle sobre a nossa vida. Você não controla se vai chover ou não, e você já deve ter notado que você não tem muito controle, ou quase nenhum controle sobre a vida dos outros. Algum controle sobre você mesmo. E isso depende, e esse controle sobre você mesmo, a parte que te cabe, depende de você entender-se melhor, perceber-se com mais transparência. De forma que percepção de controle sobre a sua própria vida tem a ver com isso. Ser honesto com você, se entender melhor. Por isso que nós falamos aqui largamente nos vídeos, né, em todo o trabalho do Instituto, sobre as relações familiares, sobre as relações sistêmicas e a nossa vida, trazendo essa bagagem sistêmica. Quando eu rejeito esses afetos, quando eu rejeito o padrão, o comportamento, questões da minha família, eu rejeito também isso em mim, porque eu também venho desse seio. Eu não consigo lidar e nem perceber muitas vezes aquilo que me acontece, que eu rejeito de uma forma geral, eu fecho os olhos para aquilo. Você já deve ter reclamado em algum momento na sua vida, ou de alguém da sua família, é, por exemplo, disse que seu pai era muito grosso, estúpido, ignorante, algo desse gênero, e tem algum amigo, algum parente, alguém mais próximo de você que te catucou e já falou para você. Só você não nota que quando você está com raiva, você é exatamente igual. Aliás, quando te comparam, aí que você fica, não é, transtornado. Então, note, tem coisas ali também. Compreender-se melhor, assumir, ser honesto consigo mesmo, os seus desejos, aquilo que você quer para a sua vida, as suas qualidades, as suas dificuldades também. Isso nos ajuda a ter uma vida mais leve, uma vida mais transparente, mais honesta consigo mesmo. E aí que eu vou citar também, além desses trabalhos, que eu vou deixar aqui alguns deles, link para que você tenha acesso e você veja. Quero citar também aqui uma frase de Jung, quando ele diz: quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Parece bonitinho e desenhado, mas aqui tem uma coisa muito interessante, né? O olhar para fora e sonhar tem uma correlação psicanalítica aí, né? O que nós vemos projetados nas pessoas, é o que a gente vai chamar de processos neuróticos. E quando a gente fala de olhar para dentro, é se entender, se perceber com clareza o que me acontece, quais são as minhas contradições. Eu ouso dizer que você tem algumas contradições. Todo mundo já experimentou aqui atravessamentos como quero, mas não faço, ou faço, mas não quis fazer. Né? De alguma forma, a gente tem conflitos, de uma forma geral. Então, cada vez mais se entendendo, cada vez mais honesto consigo mesmo, cada vez mais uma vida mais harmônica, uma vida mais leve. Então, como a gente já viu anteriormente, felicidade depende também de estar presente, de estar nesse momento, de estar cada vez mais em harmonia e com honestidade consigo mesmo. Nós não somos de fato algo, nós estamos. É um eterno presente, né? Assim, é esse momento constantemente. E para isso, precisamos também desenvolver, exercitar algo que em teoria seria natural, mas com que fomos desaprendendo com a quantidade de estímulos que nós temos hoje em dia. Por isso fala-se tanto de mindfulness, de meditação, de exercício, de aprender a respirar. Olha isso, né? Aprender a respirar, algo que deveria ser plenamente comum para nós, hoje a gente precisa reaprender em muitos sentidos.
E eu quero recomendar aqui também um filme muito interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição, chamado Poder Além da Vida, um filme que é baseado no livro Caminho do Guerreiro Pacífico, um filme que está no YouTube, onde se fala muito dessa temática de o nosso potencial quando nós estamos 100% presente, quando nós somos esse momento. Porque, de fato, é o único lugar, a única condição que nós temos controle, esse momento. Você não tem absolutamente nenhuma previsão do que vai acontecer amanhã, você pode não estar nem vivo amanhã. Eu sei que é meio pesado falar isso, mas a verdade é que não temos esse controle. Você tem o controle do presente momento. Onde você está agora? Quem é você? Não é? São perguntas, inclusive, que estão nesse filme. E essa experiência de ser cada vez, isso é um processo mais honesto, mais presente, é a experiência de leveza, é a experiência de felicidade. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever, deixe seu comentário, se faltou alguma coisa, se você quer posicionar alguma coisa, seja pertinente, fique à vontade, esse espaço também é para você.